É um pouco com esse espírito, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, meio Glauber, Rocha, Cinema Novo, que nós damos sequência ao trabalho de produção dos vídeos do ENAD, visando o aprofundamento de determinados conteúdos, de alguns conteúdos que são importantes para a prova e, por que não dizer, importantes também para a formação do aluno. Então, esses vídeos têm como função se transformar num banco de dados sobre vários períodos da história brasileira, que podem ser consultados tanto para fins didático-pedagógicos, quanto também para fins mais práticos de produção do ENAD. O vídeo que nós começamos hoje é uma introdução ao período que compreende entre 1889 e 1930, período que a historiografia brasileira em geral chama de República Velha, mas que mais recentemente também tem ganho o nome de Primeira República. Portanto, o período que nós compreendemos como marcos políticos do fim do Império, da construção da identidade e das instituições republicanas, até a crise política e a crise social, que também coincide com uma crise econômica internacional em 1929 e que constitui uma junção de acontecimentos que levará à crise do primeiro modelo republicano e os atos que vão constituir uma nova fase da vida política e social brasileira, que é o Estado Novo. Óbvio que nós estamos aqui adotando algumas periodizações já mais ou menos consagradas pela historiografia. E claro que essas distinções podem ser discutidas. Nós aprofundaremos isso à medida em que nós desdobrarmos esse assunto e esse período em vídeos subsequentes. Mas nesse momento, neste primeiro vídeo, nós temos por função trabalhar as características gerais do período, de forma a fazer um contexto geral do que é esse período entre 1889 e 1930. Depois, o objetivo é desdobrar a análise desse período, enfocando os aspectos políticos, a economia, a parte relativa à historiografia, muito importante por conta da interpretação que uma série de autores, como Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, farão desse período, farão referentes a esse período, uma espécie de balanço histórico desse período. As artes também, porque é o momento em que o Brasil tem uma série de manifestações artísticas, como a Semana de 1922, e os motivos que levam, em geral, à crise política e econômica desse período republicano. Nesse primeiro momento, nós trabalharemos linhas gerais, tá, do que é isto que nós chamamos Primeira República. Trata-se, antes de mais nada, de um período de tempo bastante largo. Nós estamos falando de praticamente 41 anos da vida nacional. 41 anos em que, se é possível encontrar uma série de continuidades ainda com características sociais que vêm do Império, são 40 anos em que a sociedade brasileira e a política brasileira apresentam mudanças bastante significativas. Trata-se então de um período no qual a sociedade brasileira vive uma espécie de misto entre elementos muito arcaicos, entre aspectos que vêm ainda do mundo colonial, do mundo imperial, ao mesmo tempo em que ela experimenta transformações bastante rápidas, características do século XX, e que nós notaremos não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. O que nós podemos dizer de início com relação ao período republicano?
Só de nós puxarmos alguns acontecimentos que podem nos ajudar a refrescar a nossa memória. Além da própria queda do Império, neste momento, no Brasil, nós experimentamos coisas como a revolta da vacina, Canudos, Semana de Arte Moderna de 1922, um domínio e uma repartição do país em vários domínios políticos regionais, que nós chamamos em geral de domínio das oligarquias, períodos de crise econômica e de ascensão econômica também, ao mesmo tempo que nós experimentamos nesse período o início de uma industrialização e o início também do surgimento de novos atores sociais que nós vamos detalhar em seguida. Nós falamos em algumas continuidades entre o Brasil do mundo colonial e imperial para o Brasil republicano. Talvez a primeira grande continuidade que deva ser pensada está no fato de que durante toda a Primeira República, poderemos até dizer que durante toda a primeira metade do século XX no Brasil, mas principalmente entre esse período, entre 1889 a 1930, a economia brasileira e, por extensão, o mundo do trabalho brasileiro, as sedes de poder local ou sedes de poder locais no Brasil, o domínio das oligarquias, está ligado, antes de mais nada, a um mundo que é eminentemente rural. A maioria da população brasileira vive no campo e está ligada a atividades que são de natureza ou agrícola, ou ligada à pecuária, ou ao extrativismo, como nós pensamos, por exemplo, o caso amazônico. Do ponto de vista econômico, algo que precisa ser dito: o principal produto de exportação brasileiro que gera divisas para o governo central, antes imperial e depois para o governo federal republicano, continua sendo o café, que vai se transformar no principal produto de exportação brasileiro e na principal atividade geradora de divisas para o país até a década de 1930. Ora, esse universo do café, que é essencialmente cultivado em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, indica de alguma forma uma continuidade de alguns grupos dominantes na política brasileira que já estavam presentes no Império e que vão consolidar o seu poder regional durante o período republicano. Então, grupos de cafeicultores brasileiros, tá, particularmente paulistas, mineiros, cariocas, tratarão de organizar ou de se organizar em agremiações políticas, tá, particularmente os partidos republicanos. Nós veremos isso mais detalhadamente no vídeo a seguir, e consolidam a sua base de poder local junto com outros grupos políticos que também estão ligados a atividades de caráter essencialmente rural. Nós podemos pensar todos os latifundiários que estão ligados no Nordeste, na Bahia, na conexão, por exemplo, com o cacau, grandes donos de extensões de terra ligados à pecuária no Rio Grande do Sul, e algo que é muito importante, particularmente para a região, que é a economia de caráter essencialmente extrativista ligado às atividades de extração de látex, tá, que vão ocorrer aqui na Amazônia, particularmente no Amazonas e essencialmente no Pará. Trata-se então de pensar, antes de mais nada, um país que tem nas suas conexões entre a economia e a terra um elemento importante de poder. De alguma forma, trata-se de uma reorganização dos grupos políticos locais que já existiam no Império
que inclusive tem poder político e econômico no Império, mas que, sempre lembrando que nós vamos examinar isso de uma forma um pouco mais detida depois, se reorganizam e se reagrupam politicamente nesse período republicano. Curiosamente, apesar dessas continuidades, é possível notar a emergência de alguns novos agentes políticos neste período. O que são esses novos agentes políticos? Se nós pensarmos, por exemplo, em algumas regiões do Brasil, eu penso particularmente do norte do Rio Grande do Sul até o estado do Rio de Janeiro e particularmente sul de Minas Gerais, o que nós podemos notar? Nós notamos, por exemplo, que essas áreas de enorme crescimento econômico, particularmente vinculadas ao café, conseguem gerar uma quantidade tão grande de riqueza, uma quantidade tão grande de divisas, que no caso específico, por exemplo, tá, tomando particularmente o estado de São Paulo como caso, os cafeicultores e a elite política desses locais têm um poder tão grande e uma capacidade de investimento tão grande que eles são capazes, por exemplo, de gerar com o excedente da sua produção, com a lucratividade da sua produção, um primeiro momento de industrialização nessas regiões. Essa industrialização aparece essencialmente ligada, claro, ao café, produção de maquinaria de café, beneficiamento de café, processos de aperfeiçoamento de colheita de café, mas também a expansão de uma malha ferroviária bastante grande, bastante concentrada nessas regiões, que permitem importação, organização de oficinas, uma maior mobilidade regional em termos de fluxos de pessoas e a atração também de condições, a produção de condições para um aumento das atividades comerciais que geram um crescimento desde pequenos armarinhos, pequenos comércios, comércios de médio porte, até algo que vai chegar mais ou menos por volta, por exemplo, de 1910, 1920, o estabelecimento mesmo de algumas grandes lojas comerciais. Então você tem, esse é um primeiro ponto, seja com relação à indústria do café, seja com relação à agricultura, nós temos um primeiro momento de organização de uma atividade industrial no Brasil. Particularmente importante notar, e isso é algo que também está ligado à produção agrícola, particularmente de algodão, nós já temos, por exemplo, no início do século XX, um tipo de industrialização que já nos permite falar, por exemplo, no estabelecimento e na organização de uma indústria têxtil nessa região do Brasil. Ao mesmo tempo, nós temos em outros lugares o Estado ou os Estados agindo como promotores de um primeiro momento de produção da construção de indústrias locais, ainda de forma muito inicial, tá? Podemos notar isso em parte do Nordeste, na Amazônia, no período que nós em geral chamamos de Belle Époque, tá? Nós temos ações também dos governos tentando atrair ou então organizar indústrias, seja no campo têxtil, particularmente no campo da cerâmica também, na área de vestuário, o que nos permite dizer que, pelo menos entre o final da década de 1900 por volta de 1927, 1929, o Brasil atravessa, ainda que de maneira muito desigual, um primeiro momento de estabelecimento da sua industrialização. Em conjunto com essa industrialização, dois outros pontos e outros dois fatores estão ligados. Embora a maioria da população brasileira continue residindo no campo, nós observamos, neste período, um crescimento
estatístico e um crescimento espacial de grandes áreas urbanas, indicando o processo de formação de metrópoles. Particularmente, nós temos casos importantes de crescimento urbano, como por exemplo o Rio de Janeiro. Nós temos crescimentos em Minas Gerais, particularmente com a projeção da cidade de Belo Horizonte, que é uma capital, talvez nem todos saibam isso, mas é uma cidade cujo crescimento, cuja criação foi planificada. Nós temos um caso dramático que nós vemos hoje, que ainda se reflete hoje, quando nós falamos da cidade de São Paulo, que em 1870 era uma vila de aproximadamente 30 mil habitantes e em 1930 é uma cidade que já ultrapassa mais de 600 mil pessoas. E nós temos períodos de crescimento também em outras cidades, tá? No caso, por exemplo, da Amazônia, Belém é importante nesse sentido, tá? Porque ela experimenta também um momento de redefinição urbana, de replanejamento urbano e de expansão de uma série de bairros, uma expansão de uma série de locais na sua área espacial. Em conjunto com isso, um processo de urbanização que se afirma nesse período e que não para mais de acontecer, até que ele se torne dominante, é exatamente o panorama que nós temos no Brasil atual, tá? Ele se concentra, a urbanização brasileira, o crescimento das cidades e os problemas que vão afetar essas cidades, produção de bairros muito pobres, produção de favelas, nós vamos localizar exatamente nesse período, digamos, a genealogia, a gênese de uma série desses problemas. Além de crescimento urbano, nós temos alguns sujeitos que emergem como protagonistas dessas ações, particularmente ligados à atividade comercial e aos serviços públicos. Nós temos um funcionalismo público que aumenta exatamente nesse período, uma vez que o governo republicano precisa melhorar a ação do Estado, tá? Seja em setores chaves de economia, seja em setores ligados a atividades que o governo republicano considera, em linhas gerais, como essencial até para efeitos de controle político, saúde pública, educação. Nós temos um crescimento de atividade, do número de pessoas que ingressam no funcionalismo público. Um antigo sujeito que emerge na história brasileira como um protagonista, já no Império, durante a Guerra do Paraguai, também vai se fazer muito presente aqui, uma vez que ele está aumentando em número e importância política, particularmente o Exército Brasileiro. Os militares também se compõem em uma força importante neste período. E ligado a essa indústria que está nascendo e se afirmando mais focada em atividades agrícolas, ou então no campo têxtil, nós temos já uma parcela de um operariado urbano que começa a crescer em número e em expressão política exatamente entre os anos 1900 e 1920. Vale registrar dois pontos importantes. Em primeiro lugar, a primeira greve geral que se tem notícia no Brasil, movida por grupos anarquistas, data de 1917. Em segundo lugar, a fundação das organizações operárias, em particular do Partido Comunista Brasileiro, data de 1922. Mas é possível notar, se nós olhamos, por exemplo, algumas fontes históricas, particularmente os jornais do período, na Amazônia isso pode ser notado, por exemplo, quando nós lemos a Folha do Norte, particularmente,
nós podemos ali notar que semanalmente você já tem uma quantidade grande de associações operárias que estão conversando, que estão começando a se organizar e que estão ganhando expressão política. Então, além da questão das elites agrícolas e do campesinato, o exército, as classes médias e o primeiro operariado urbano são agentes que estão presentes dentro desse universo político e social.